Graça e paz, irmãos, boa tarde. Irmãos, eu venho falar hoje, do primeiro amor que a gente tem em Cristo, sobre o primeiro amor. Quem já viveu esse primeiro amor sabe que é muito bom, é gostoso a gente viver esse primeiro amor, é delicioso a gente viver esse primeiro amor. E eu quero, pra mim, nunca perder esse primeiro amor. Eu quero continuar com esse primeiro amor em Cristo. Eu não quero abandonar Cristo, eu não quero abandonar os caminhos de Deus mais. Para mim, estou bem do jeito que eu estou. Mas só que muita gente não pensa dessa forma, né? Muita gente pensa diferente. Por algum motivo ou outro, acaba se desviando, acaba saindo do caminho de Cristo e esquece daquele primeiro amor em Cristo, que é ótimo, aquele primeiro amor em Cristo que a gente já teve, que é um amor instantâneo. Aquele primeiro amor que nos faz dar prosseguimento na nossa vida, aquele primeiro amor que faz a gente ter mais ânimo, aquele primeiro amor que faz a gente ter mais harmonia, aquele primeiro amor que faz a gente conseguir batalhar, travar uma luta que a gente trava todo dia. E aí você me pergunta, eu quero seguir a Jesus, eu quero me consertar, eu quero voltar ao primeiro amor, mas vem aquela vírgula e o mas. Mas o que, irmão? Mas o que? Se você quer, por que não faz? Se você quer, por que não consegue? Se você quer, por que não segue o caminho de Cristo, assim como você tentou fazer um dia? Ou quando você estava lá junto com Cristo caminhando e de repente você se perdeu, você caiu e esqueceu daquele primeiro amor que tinha em Cristo. Aí, irmão, você já começa a pôr justificativa, uma desculpa. Irmãos, não me leve a mal, mas quem vive de desculpa e justificativa é o diabo, é o inimigo. Se você anda dando justificativa para não seguir os caminhos de Deus, a vida de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, irmão, sinto muito em dizer, mas está sendo servo do diabo. Se você anda dando justificativa, se você anda dando desculpa para não seguir mais o caminho de Jesus, para não ir à luta, para não escutar mais a palavra de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o único Salvador da nossa vida, que é Jesus Cristo. Você anda dando justificativa? Sinto muito em dizer, irmão, mas está sendo servo do diabo. Porque aquele que não serve a Cristo, aquele que não serve ao Senhor nosso Deus, e vive dando justificativa para não ser um seguidor de Cristo, e aí você tá lá parado, não sendo um seguidor de Cristo mais, parado, não quer mais saber de nada, fica dando justificativa, e você para de ser seguidor de Cristo, está cada vez mais se afastando de Deus. Irmãos, vigia, ora, jejua sem cessar, irmão, orar sem cessar, jejua, porque é obra do inimigo, é o inimigo tentando te derrubar. E se você não abrir os olhos, irmão, infelizmente o único caminho que você vai ter é a derrota, o único caminho que você vai ter é a queda. E a pior coisa que tem na nossa vida é a queda. Quando a gente começa a seguir o caminho de Cristo, quando a gente começa a seguir o caminho de Deus, a gente está indo super bem. Aí vem de repente o inimigo com o prato cheio para você, você quer o prato cheio e abraça tudo aquilo que o diabo está te dando. Irmãos, o que Deus tem para sua vida é bem maior do que o diabo tem para sua. Os planos de Deus é bem maior que os seus. Então, irmãos, se orienta, ora, sem cessar, jejua. Tampa os ouvidos quando o inimigo quiser te derrubar, quando o inimigo quiser te vir com propostas indecentes, não se venda. Nós não somos negociáveis, o amor de Cristo não é negociável. Ou você é, ou você não é, ou você tá, ou você não tá. Você tem que pôr um ponto final na sua vida e pronto. Ou você começa a seguir o caminho de Deus e começa a seguir os caminhos de Jesus assim como tem que ser. Ou, irmãos, infelizmente você vai servir ao diabo do jeito que ele quer, porque ele quer te derrubar, ele quer te tirar dos caminhos de Deus. Irmãos, eu lembro quando o rei Davi, passada na última quinta-feira, quando foi visitar o profeta Samuel,
Davi comentou aos cruéis a perseguição do rei Saul, ao ponto até de matar os profetas que lhe davam apoio. Davi ele estava revoltado, Davi ele não queria nada. Davi ele queria matar os profetas que lhe davam apoio a Samuel. Samuel lhe confortou dizendo: o Senhor não me disse que a sua jornada seria fácil. Ele disse que a sua jornada não seria fácil. Ele disse que estaria contigo e que valeria a pena. Irmãos, a jornada de Davi não era fácil, mas ele chegou ao ponto de querer desistir. Ele chegou ao ponto de querer desistir de tudo. Mas aí vem o profeta Samuel e fala para ele, confortando com a palavra de Senhor, com a palavra do nosso Deus, dizendo para ele que a jornada não seria fácil. Mas ele disse que estaria com ele até o fim e que a jornada valeria a pena no final. Esse é um fato, irmãos, que nós cristãos jamais podemos esquecermos. Imaginem só, o Senhor Jesus, ele nunca prometeu facilitar o caminho de seus seguidores, né? Se o caminho dele foi árduo e difícil, por que o nosso seria diferente do dele? Porque o que ele passou, o que Jesus passou para pagar pelos nossos pecados, o que ele passou para ter os profetas, para ter os discípulos dele, as coisas que era acusado, as perseguições que ele tinha, era para ele ter desistido. Quando ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, o diabo tentou ele de tudo quanto é forma. Você imagina com o poder de poder transformar uma pedra em pão, de poder transformar uma água, você morrendo de sede, morrendo de fome, o diabo te tentando, falando para você comer, que você poderia comer. Será que você teria a mesma atitude que Jesus teve de prosseguir, persistir na caminhada os 40 dias e as 40 noites que Jesus continuou no deserto? O diabo tentando, oferecendo tudo de bom para ele. Será que realmente a gente conseguiria fazer o que Jesus fez? Mas nós temos que tentar, irmãos, ser seguidores de Cristo, assim como ele foi, assim como diz o Paulo, profeta Paulo. Ele disse isso, discípulo, ele disse isso. Que a gente tem que ser seguidores de Cristo, assim como ele foi. E ele era um dos maiores perseguidores de Cristo, para depois se tornar um dos discípulos de Cristo e seguidor de Cristo. Irmãos, Jesus morreu por nós na cruz, pelos nossos pecados, sem mesmo nos conhecer. Mas ele já tinha um plano para cada um de nós. Agora temos que fazer a honra pelo nome dele. Porque ele fez pela gente sem merecer. E a gente? Por que não fazer para ele todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício para levar o evangelho, o ensinamento que ele nos deixou? Por quê? Se a gente pode fazer isso. Irmãos, entendo que Jesus ele fez tudo por nós. Ele morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados sem a gente merecer, sem mesmo conhecer a gente. E hoje nós temos a oportunidade de levar a palavra de Cristo, de seguir o caminho de Jesus e levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, àqueles que precisam. E ao invés de levar a palavra, você está pensando em desistir? Você está pensando em deixar tudo, largar tudo? E o primeiro amor em Cristo lá atrás, como é que fica? Quando Jesus se ofereceu por você na cruz, quando Jesus Deus deu o único filho dele para morrer por nós na cruz, para pagar pelos nossos pecados, que ele nem conhecia a gente.
E para isso ele já tinha um plano para cada um de nós. Irmãos, aqui eu vou deixar uma palavra de meditação para você meditar em Mateus 10, 32 ao 39, que fala assim, ó. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Se a gente se confessar diante dos homens, se a gente confessar os nossos pecados e realmente se arrepender do que a gente fez, Jesus, ele vai nos apresentar para o Pai, que aí a gente vai estar salvo. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Então você tem a opção. Ou você vai seguir o caminho de Cristo, ou você vai aceitar que Cristo ele é o seu único e suficiente Salvador. Você vai confessar diante dos homens que Cristo ele é o seu único e suficiente Salvador. Ou você pode não confessar. E Jesus vai te negar diante do Pai. E o Pai vai te negar. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Irmãos, Jesus ele veio para a terra. Ele trouxe a espada para a gente poder lutar contra o inimigo, não é contra a gente mesmo. A espada ele trouxe a palavra, que é para a gente lutar contra o inimigo, contra as vontades da carne, contra os pecados que nós temos, contra o inimigo. A luta nossa é contra o inimigo, é contra o diabo, não é contra o ser humano, irmãos. O ser humano ele não tem culpa. O ser humano ele é fraco, ele é frágil, ele peca, é pecaminoso. O inimigo ele usa, ele faz tudo para a gente derrubar. Pois vim causar divisão entre os homens e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos dos homens serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem pós a mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. Há de achar a vida. Jesus aqui ele não está falando para a gente ser contra pai, para a gente ser contra mãe, ser contra nossos filhos. Jesus aqui ele está dizendo que quem deu o pai, quem deu o filho, quem deu a mãe para nós foi ele. Ele que nos deu a vida. Nada mais justo de a gente amar a Deus antes de todas as coisas. A gente amar a Deus acima de todas as coisas. E muitas das vezes a gente se deixa levar amando coisas que é imprópria. Pessoas que idolatram uma caneta. Pessoas que idolatram um carro, dinheiro. O que é isso, irmãos? A gente tem que amar sim nossa família, nossos entes. Minha filha eu amo, minha filha, minha esposa. Meu pai, a minha mãe eu amo. Mas eu amo a Deus acima de tudo. Jesus ele não quer que você entre em guerra com a sua família. Jesus ele quer que você ame a Deus acima de tudo. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E muita gente deixa se levar por isso. Irmãos, Deus ele entende que a gente necessita de trabalhar, a gente necessita de ter dinheiro, a gente necessita das coisas. Mas quem dá o suporte para tudo isso? Quem é que nos dá saúde, vida, condições para ter aquilo? É Cristo, é Deus, irmãos. Não é o homem. Através do nosso esforço, a gente consegue ter as coisas. Mas nós temos o nosso merecimento diante de Deus. Porque se a gente anda certo, se a gente anda de acordo com a lei de Cristo, irmãos, não é fácil. É tentação todo dia. É um leão por dia que a gente mata. Porque a gente luta contra o pecado, irmãos. A gente não luta contra o homem, contra o ser humano. A gente luta contra os nossos pecados do dia a dia.
é contra o inimigo, é contra a vontade da carne. Irmãos, quando a gente começar a entender que Cristo, ele quer a nossa salvação e a gente deixar Cristo nos salvar, irmãos, quando a gente começar a amar o próximo, a ter amor ao próximo, isso é que Cristo quer. Mas primeiro a gente tem que ter amor a Deus primeiro. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas. A gente tem que buscar primeiro o reino dos céus, irmãos. As outras coisas vão ser acrescentadas. Não queira pular tudo, não queira carro, não queira moto, não queira dinheiro. Não queira ser milionário, ser rico. Isso é tudo supérfluo. Perto do amor que Cristo teve por nós, de morrer na cruz, quem é que tem coragem de dar o seu filho para poder viver, para poder pagar pelo pecado de alguém? Deus fez isso por nós, ele deu Jesus. Jesus, ele morreu na cruz, foi por nós, não foi por ninguém não. Foi por nós pecadores. Não foi por Deus, não foi por ele, foi por nós. Porque Cristo não era pecador, Deus não é pecador. Irmãos, eu quero que vocês meditem um pouco. E primeiro serviu para mim. Eu lendo aqui, estudando, eu li aqui, estudei. E serviu para mim primeiro toda essa palavra. Serviu para mim, primeiro vem para mim. O primeiro ouvido que está perto da minha boca é o meu. É eu que escuto o primeiro que eu falo. Então sou eu, é para mim essa palavra também. Eu tenho certeza que vai servir para você também. Amém, irmãos? Eu peço desculpas se alguém se ofendeu com alguma coisa, mas se Deus mandou falar, irmãos, não tem jeito. É Deus. Deus é Deus, aqui em qualquer lugar. Se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, vai continuar sendo Deus. Se a minha porta fechar, vai ser Deus. E se abrir, vai ser Deus. Tudo é Deus, irmão. Deus acima de todas as coisas. Amém? Volte ao primeiro amor que você tinha com Cristo. Volte àquele primeiro amor, aquela vontade de seguir o caminho, aquela vontade de levar a palavra, de ganhar vidas. Aquela palavra, aquele amor que você tinha de chegar em algum lugar e falar assim: Cristo amou a gente primeiro. Porque Cristo amou a gente primeiro. Depois a gente amou a Cristo, a quem ama a Cristo. Então, irmãos, volte a esse primeiro amor que você tinha. Volte. Cristo quer a sua salvação. Ele quer que você reconheça isso. Você reconheça isso. Mais ninguém. Amém, irmãos? Fica na paz de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo alcance os seus pedidos, as suas orações. Aquela pessoa que está enferma na sua família ou alguém. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa vir e trazer a paz necessária que você precisa e que eu preciso também. Amém, irmãos? Fica na paz do Senhor.